Minha irmã, meu irmão, passado o ciclo do Natal do Senhor, retomamos o tempo comum ou tempo ordinário na liturgia da Igreja. Esta primeira etapa do tempo comum se estenderá até a terça-feira, véspera da quarta-feira de cinzas, quando a Igreja iniciará mais uma quaresma. A liturgia do tempo comum vai nos alimentar com a palavra do Senhor, a fim de nos fortalecer na vivência da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e de nos preparar para dar testemunho da fé batismal. Viver como criaturas novas, lavados nas águas do batismo e ungidos pelo Espírito Santo. Somos todos chamados a levar ao mundo o bom perfume de Jesus Cristo, a iluminar com nossas atitudes caminhos novos para um mundo novo. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje e fique atento à palavra que será proclamada, mas antes suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, Cristo é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele preparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Jesus não entrou num santuário feito por mão humana, imagem do verdadeiro, mas no próprio céu, a fim de comparecer agora na presença de Deus em nosso favor. E não foi para se oferecer a si muitas vezes, como o sumo sacerdote que a cada ano entra no santuário com sangue alheio. Porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Do mesmo modo também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Querida irmã, querido irmão, nesta segunda-feira da terceira semana do tempo comum, lemos um trecho da carta aos Hebreus, a saber, o capítulo 9, versículos 15 e versículos de 24 a 28. O capítulo 9 da carta aos Hebreus descreve o sistema sacrificial do Antigo Testamento e, em contraste, apresenta a obra redentora de Cristo, destacando a superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios do templo. No texto de hoje, o autor explica a eficácia da morte de Cristo como sacrifício expiatório, ressaltando sua função mediadora na nova aliança e como ele entrou no santuário celeste para apresentar seu próprio sacrifício diante de Deus uma vez por todas. O versículo 15 mostra Cristo como mediador da nova aliança. Este versículo destaca que Cristo, por meio de sua morte, estabelece uma nova aliança entre Deus e os homens. A palavra mediador é central, pois assim como Moisés foi o mediador da antiga aliança, Cristo agora é o mediador da nova aliança. Uma aliança que, ao contrário da antiga, não exige sacrifícios contínuos, mas foi selada pelo sacrifício de Cristo.
A morte de Cristo remete aos pecados cometidos sob a primeira aliança e é por meio dessa morte que a redenção e a herança eterna são asseguradas para todos os chamados. Os versículos 24 a 26 do capítulo 9 falam do sacrifício de Cristo no santuário celeste. Aqui o autor compara a obra de Cristo com o ritual do Antigo Testamento, em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no templo, levando sangue de animais para expiar os pecados do povo. No entanto, Cristo não entra em um santuário feito por mãos, ou seja, no templo terreno, mas no próprio céu, simbolizando que sua obra é realizada no plano celestial e eterno. O autor sublinha que o sacrifício de Cristo foi único e definitivo. Se Cristo tivesse oferecido a si mesmo repetidamente, isso indicaria que o sacrifício não seria suficiente, mas o fato de ele oferecer seu sacrifício, uma vez por todas, demonstra a perfeição e a suficiência de sua obra redentora. Os versículos 27 e 28 apresentam o sacrifício de Cristo para a redenção e a expectativa do seu retorno. O autor faz um paralelo entre o destino humano e a obra redentora de Cristo. A morte é uma realidade para todos os homens e depois dela vem o juízo. Da mesma forma, Cristo morreu uma vez, mas ele virá novamente, não para lidar com o pecado, pois já o fez por meio de sua primeira vinda, mas para trazer salvação definitiva para aqueles que aguardam sua volta. O retorno de Cristo é visto aqui como um evento esperado, com esperança, que completará a obra da redenção. E o autor enfatiza que a segunda vinda será para a salvação final daqueles que são seus. Este trecho de Hebreus apresenta a obra de Cristo como superior e definitiva, em contraste com os sacrifícios repetitivos do Antigo Testamento. A morte de Cristo como sacrifício expiatório não é apenas um evento histórico, mas tem uma dimensão cósmica e eterna. Ele se apresenta no santuário celestial, uma realidade além do tempo e espaço humanos. Além disso, a promessa de sua segunda vinda aponta para a culminação do plano divino de salvação. Nós o aguardamos com fé. Essa esperança escatológica é central para a vida cristã, pois nos chama a viver em vigilância e esperança, aguardando a plena manifestação da salvação que Cristo nos promete. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.